Nós vamos agora, último dia do mês de setembro. Durante todo esse mês, nós tivemos então a oportunidade de ouvir diariamente a palavra do Senhor, de partilhar um pouco das Sagradas Escrituras. E eu convido a você a tomar a sua Bíblia nesse instante. Vamos aqui na nossa estante bíblica, aqui que foi montada durante esse mês, hoje, último dia de setembro. Nós vamos então para a leitura do Evangelho de hoje, que se encontra em Lucas 9, capítulo 9, versículos 46 a 50. Nos diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus tomou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: quem recebe em meu nome esta criança, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, o que entre todos vós for o menor, esse será o maior. E vamos agora para o nosso momento de meditação da Palavra de Deus com o Padre João Paulo. O Evangelho diz que Jesus, conhecendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, colocou-a do seu lado e lhe disse: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Então, diante da discussão dos discípulos para saber quem é o maior, Jesus realiza este gesto. Toma uma criança, coloca do seu lado. A figura da criança é muito importante, porque a criança não é, na Bíblia, somente símbolo da humildade, da inocência. É muito mais do que isso. A criança é símbolo daqueles que, aos olhos da sociedade, não contam. Por isso, ela tem esse significado, esse simbolismo coletivo daqueles que não contam. As crianças não eram contadas naquele tempo. E Jesus vai justamente colocar uma criança e pedir aos seus discípulos para olhar para esta criança, dizendo: quem receber esta criança ou uma criança como esta, está recebendo a mim. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou, isto é, o Pai Eterno. Quando os discípulos estão discutindo para saber quem é o maior, o que faz Jesus? Jesus pede a seus discípulos para olhar para aqueles que não contam, para aqueles que ninguém vê, recebê-los, porque Ele está presente nestes que não contam. É um alerta também para nós. Às vezes a gente fica disperso pelo caminho e não consegue perceber a presença de Jesus naqueles que não contam para muitos neste mundo. Neles está Jesus. Recebendo-os, recebemos o próprio Jesus. E recebendo Jesus, recebemos o próprio Pai Eterno. Portanto, tenhamos esta sensibilidade. E depois, Jesus faz esta inversão dos valores. Quem quiser ser o maior, deve se tornar o menor. Isto é, aquele que serve, aquele que se coloca a serviço das pessoas que necessitam. Então, nós, como seguidores de Jesus, este é o caminho que devemos percorrer. O caminho do serviço, o caminho do esvaziamento de qualquer tipo de orgulho e prepotência. Não seguimos Jesus em busca de cargos, funções, lugares de privilégio. Seguimos Jesus para servir, para dar a vida, para ser fiel ao projeto do Pai Eterno. Seguir Jesus para servi-lo. Essa é a inquietação apresentada por Jesus. Os discípulos estão ali discutindo quem era o maior, quem era mais próximo de Jesus. E ele vai então desfazer toda essa busca por poder, por prestígio, nos dizendo que aquele que quer ser o maior no reino dos céus é preciso servir. Quanto mais nós nos tornamos servidores, maior nós nos tornamos diante de Deus. Por isso que você, durante este dia, busque a palavra de Deus, meditar essa palavra e também se perguntar de que forma eu estou servindo a Deus e aos irmãos. Buscando apenas poder, prestígio, lugar de honra e distinção? Ou estou, de fato, buscando me tornar pequeno e até mesmo invisível aos olhos dos homens? Essa é uma dinâmica de renúncia, de abnegação de si mesmo. Nos tornar invisíveis para os homens, mas visíveis aos olhos de Deus.